Bom, galera, essa aqui vai ser a nossa última aulinha, tá? Aplicando na prática a estrutura de swing, ok? Para a gente dar continuidade no material em si, tá? E eu coloquei aqui novamente o cenáriozinho teórico simples, só que agora virado no cenário uma tendência de baixa, uma virada para alta, tá? Porque tem uma galera também que tem um pouco de dificuldade de encontrar o cenário desta forma, ok? Então aqui a gente vai aplicar a estrutura em si em 15 minutos, vocês também vão ver que é da mesma forma, ok? Então, seguindo a nossa teoriazinha simples aqui, a gente está na tendência de baixa e a expectativa de fato é que o preço sempre continue colocando topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos que os anteriores, tá? Então aqui a gente tem o que? Topo, topo. Esse topo é mais baixo que o topo anterior. Aqui a gente tem um fundo e tem um fundo, e esse fundo é mais baixo que o fundo anterior, tá? Então a gente já tem a nossa característica da nossa tendência de baixa, ok? Logo, ele rompe o nosso último topo, tá? Esse aqui. Ou seja, ele coloca um topo mais alto que o anterior, ou seja, a nossa primeira característica de uma virada de tendência. Ele coloca um topo mais alto que o topo anterior e agora a expectativa é que ele coloque fundos mais altos que os fundos anteriores, ok? Iniciando assim a nossa tendência de alta e essa quebra em si, que dá a virada, a gente vai colocar como choke, assim como eu detalhei para vocês na aula na prática em si ali, usando o gráfico diário, ok? Então aqui vou fazer as marcações com vocês, começando daqui, ó, tá? Que a gente vai ter o que? A nossa quebra de estrutura, ou seja, a gente vem de uma tendência de baixa, né? Tendência de baixa, fundo, topo, topo mais baixo que o topo anterior, ok? Logo, ele rompe o nosso fundo aqui, dando continuidade à nossa tendência de baixa, ok? Logo, a gente tem um fundo, a criação de um topo e a expectativa de fato que ele coloque topos e fundos descendentes e que esse fundo aqui seja rompido. Logo, ele vai romper, tá? Gerando aqui a nossa quebra também. Violação, como eu disse para vocês nas aulas anteriores ali, somente com o pavio, tá? Considero dessa forma. Aqui a gente tem o nosso fundo, nosso topo, a expectativa de fato é que continue rompendo os fundos, tá? Então aqui a gente tem mais um boss e a gente vai até o momento atual em si, aqui em 15 minutos, ok? Logo, a gente tem topo, fundo, o movimento vai, gera um topo mais baixo que o anterior e rompe o fundo como deveria ser rompido, ok? Então, mais uma marcação aqui. Agora nesse cenário aqui, o que ele faz? A gente tem o nosso fundo e tem o nosso topo. O que o preço faz? Ele simplesmente rompe, né, o nosso último topo, só que lá na frente, tá? Então ele vai trabalhar aqui, ó. Ele acaba rompendo o nosso último topo, caracterizando aqui o nosso choke. Então a gente tem o que? Topo mais alto que o topo anterior. Então logo o próximo fundo deve ser mais alto que o fundo anterior, ok? Então vamos colocar aqui nosso choke. Ok? Logo a gente continua colocando topos e fundos ascendentes, tá? Aqui mais uma quebra. Boss, tá? E aqui vocês veem, ó, fundo mais alto que o fundo anterior e topo, que é o primeiro sinal, mais alto que o topo anterior. Logo, a gente vai continuar nesse cenário. O que ele faz, né? Isso aqui logo no cenário atual que a gente tem agora um topo, um fundo, ele rompe esse topo, ok? E aqui a gente tem mais uma confirmação da nossa tendência de alta, tá? Aqui agora, para vocês verem que de fato vai ficar mais limpo, vou colocar no gráfico de linhas para vocês verem como é que vai ficar esse cenário em si, ok? Então, vou demonstrar aqui para vocês, deixar bem visível. Gráfico de linhas. Percebam que de fato fica bem mais simples de marcar. Então vocês podem em si começar a marcar no gráfico de linhas e somente atualizem a marcação, como eu demonstrei para vocês nas aulas anteriores, colocando nos pavis, ok? Então, marcação aqui, 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 aqui
aqui, aqui foi o choke, boss aqui, boss lá. Depois você somente passa para o gráfico de candles ali, gráfico de velas, e atualiza pro pavio, ok? Vai ficar simplesmente dessa forma. Apliquem, galera, tá? E se de fato vocês querem ver isso aqui dia após dia, entre na descrição ali, tem o link do canal no Telegram. Então entre lá que vocês vão estar vendo mapeamentos diariamente e vão poder acompanhar de fato a marcação dessas estruturas, ok?